Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Finalmente chegamos na nossa final, na nossa semana 6 do PET 4. Parabéns para todo mundo que chegou até aqui. Vocês são campeões já, certo, pessoal? E na aula de hoje nós vamos falar sobre Africa, Modern Age and Harvest Festivals, que seria África, a Era Moderna e os festivais da colheita. Então, como eu já comentei, essa é a aula da nossa semana 6 do volume 4 do primeiro ano do ensino médio e nós vamos falar sobre como se encontra, né, o continente africano atualmente, pelo menos um pedaço disso, certo? E como sempre, antes de eu começar a falar aqui sobre as atividades, nós vamos dar um tempinho para você se inscrever, curtir o canal e eu volto já já. See you! Hello again! E estamos de volta, pessoal, e vamos falar sobre as atividades, sobre as habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje. Nós vamos reconhecer o local onde se passa o evento comunicativo e identificar a autoria do texto. Nessa semana, você irá entender a expansão marítima e sua relação com o tráfico humano estabelecido na África. Você também reconhecerá a forma que o feriado de ação de graças, o Thanksgiving, é celebrado entre muitos povos do continente africano. Daremos seguimento à linha do tempo da história da África. Iniciaremos pelos primeiros registros do continente. Seguimos ao estudo da África na Idade Média e chegamos agora ao início da Idade Moderna, quando se estabeleceu a sistematização do tráfico humano do continente africano. Ao final, veremos como é celebrada a festa da colheita ou Thanksgiving entre muitos dos países africanos nos dias atuais. Você também será levado a considerar os motivos pelos quais você é grato neste ano. Bons estudos! E let's go! Então, a primeira coisa que aparece, pessoal, é esse gráfico, vamos dizer assim, e nele está mostrando o que estava acontecendo, vamos dizer assim, em cada data. Então, nós temos o year, que é o ano, o evento, o assunto e o país onde aquilo aconteceu. Só que é muito grande. Como vocês podem ver aqui, eu não vou estar lendo, porque tem duas partezinhas aí, então, tipo assim, basicamente, o que está acontecendo? Nesse ano, aconteceu isso, em tal lugar, por conta de quem? Certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão nós vamos tomar muito tempo, mas eu queria chamar a atenção de vocês sobre o subject, a terceira coluninha ali, que é o assunto. Porque às vezes nós não consideramos aquelas ideias do que realmente pode ter acontecido ali naquele momento. Por exemplo, no primeiro espaço nós temos the slave trade, que seria a troca ou venda de pessoas escravizadas. E aí depois disso nós temos a resistência anti-escravocrata. Então houveram pessoas ali que lutaram contra isso. E enquanto isso outras coisas foram acontecendo, que foram invasões, conquistas, colônias, coisas que foram separando ali, virando outras coisas, etc e tal. Beleza? Então, vamos para as perguntas, que assim a gente consegue voltar ali de um jeito legal. Então, na primeira questão tá: Read Africa Modern Age and answer the following questions. Leia, basicamente, o texto e responda as seguintes questões. What happened to African gold trade in 1550? O que aconteceu com o comércio de ouro em 1550? E vamos lá colocar a nossa resposta que ficou: The African gold trade was replaced in 1550 by the slave trade. Ela foi substituída ali o comércio do ouro foi substituído pela troca de escravos. No caso, o pessoal comercializava ouro e depois eles começaram a trocar mais pessoas escravizadas do que o ouro em si. O que, né, é uma coisa absurda, mas infelizmente é isso. Na B,
When and where is the first enslaved person insurrection registered? Is there any other slave insurrections presented on the table? If so, where did they happen? The first slave insurrection was recorded in Nicaragua in 1550. Afterwards, insurrections were registered in Peru 1550, Venezuela 1552 and Panama 1552. Então, basicamente, onde e quando a primeira pessoa escravizada se revoltou, vamos dizer assim. Existem outras revoltas apresentadas naquele esquema? Se sim, onde e quando elas aconteceram? Então, a primeira revolta escravocrata aconteceu em Nicarágua em 1550 e depois revoltas foram registradas no Peru em 1550, na Venezuela em 1552 e no Panamá em 1552 também. Na C, tá assim. How did emancipation start to happen in Mexico? What does the scholar Bartolomé de Albornoz about the slave trade? Como a emancipação começou a acontecer no México? O que o estudioso Bartolomé de Albornoz diz sobre ao comércio de escravos? E aí nós respondemos assim. Emancipation started to happen in Mexico with Gaspar Yanga, known as the primary liberator de America, of the first liberator of the Americas, led colonial Mexico's first successful slave uprising, and later established one of the New World's first black settlements. Professor Bartolomé de Albornoz of the University of Mexico wrote against the enslavement and sale of Africans. Então, a emancipação começou a acontecer no México com Gaspar Yanga, conhecido como primeiro ministro libertador da América, do primeiro libertador dos americanos. Ele liderou a primeira liberação de escravos numa colônia. E depois ele criou o primeiro abrigo para pessoas negras do mundo. O professor Bartolomé, na Universidade do México, escreveu contra a venda e escravidão da população africana. Basicamente, é isso. Show? Vamos para outra. Na D. What was Brazil's position in this scenario during that time? What was happening in Brazil in those years? Então, qual era a posição do Brasil nesse cenário naquela época? O que estava acontecendo no Brasil naqueles anos? In Brazil, in 1565, Portuguese colonists, including enslaved African people, founded Rio de Janeiro. During this period, the conquest and colonization of Brazil were still taking place. Então, no Brasil, em 1565, os portugueses colonialistas, incluindo pessoas africanas escravizadas, fundaram o Rio de Janeiro. Durante esse período, a conquista e colonização do Brasil ainda estavam acontecendo. Na E, according to the table, how did African countries react when Portugal tried to settle in their land? De acordo com aquela tabela, como os países africanos reagiram quando Portugal tentou dominar a terra? With the occupation of Africa during the 19th century, numerous resistance movements to European neocolonialism emerged in different parts of that continent. With that, some places defeated Portuguese forces with African armies. Então, com a ocupação da África durante o século XIX, muitos movimentos de resistência contra o neocolonialismo europeu emergiram em diferentes partes do continente. Com isso, alguns lugares derrotaram as forças portuguesas com exércitos africanos. Né? Um grupo ali de gente que brigou contra isso e venceu no caso. Na 2, já está perguntando em português, então a nossa resposta vai ser em português, já que nós seguimos essa lógica desde lá do início. Então, ao longo da história, existiu uma sistematização do comércio de escravos
de modo que todos os reinos sempre tomassem escravos do mesmo local? Explique apresentando dados à sua resposta. Então, essa aqui ficou muito confusa, eu tive que ler umas 10 vezes para eu entender o que estava perguntando de verdade. Ele está perguntando se todos os escravos vinham de um só lugar. E até eu ligar que ele estava perguntando isso, aí eu... Ah, tá. E não, até ali na tabela mostra que não eram todos do mesmo lugar. Na nossa aula anterior também nós falamos que eles não eram todos dos mesmos lugares e por aí vai. Então minha resposta ficou assim. Não, as pessoas foram escravizadas em várias partes do mundo, mas no continente americano, como no Brasil, a maior parte da população escrava vinha do continente africano. Porque depende de quem tomou quem como escravo, para onde levou, o que fez. Então aconteceu dessa ser a realidade daqui. Nós podemos falar aí também que em 1562 o Brasil estava fundando aí o Rio de Janeiro. Então, como era Portugal que vinha para cá, eles traziam as pessoas escravizadas mais do continente africano. Acho que não tem muito mais que a gente pode falar por aí. Beleza? Então vamos para 3. Na 3, está falando o seguinte. Reflita sobre as razões por trás da busca por incorporação de novas terras, como também sobre a motivação subjacente à coisificação do ser humano ao torná-lo em um escravo. Agora responda. Qual é a relação da expansão marítima europeia com a diminuição do comércio de ouro na África e aumento do tráfico humano? Essa pergunta é imensa. E basicamente, ela está perguntando ali sobre como é que funcionou a expansão de terras, a motivação para isso e o porquê, o provável motivo de o tráfico humano ter ficado tão poderoso, vamos dizer assim, e também o motivo do porquê houve essa coisificação, que no caso é tirar a humanidade no sentido de falar que ou é pior, ou não é bom, ou não é gente, ou qualquer coisa assim, que tire a humanidade de outro ser humano, né? Então ele é transformado em uma coisa, um objeto ali, a ponto de ser vendido a outro ser humano, como se fosse uma ferramenta. Então a minha resposta ficou assim. Ao se produzir a ideia de que o ser humano é um objeto e não outro ser humano, torna o tráfico do mesmo menos agressivo aos olhos das pessoas. Consequentemente, uma maior parte da população iria aderir às práticas escravagistas. Tal acontecimento se provou tão eficaz que fez com que o tráfico humano se tornasse algo que gerou ainda mais lucro do que o comércio do ouro. Uma vez que houvesse muitas terras, mais mão de obra seria requisitada. Sendo assim, o comércio dificilmente ficaria estagnado. Ou seja, eles iam atrás de mais terra, porque com mais terra eles venderiam mais mão de obra. Tendo esse monte de mão de obra para ser vendida, eles teriam muito, entre aspas, trabalho para suprir ali, né? Muita coisa que eles poderiam vender e conseguir dinheiro. Não só o tráfico humano, mas várias outras coisas também, mas principalmente isso. E, consequentemente, eles viram que isso estava dando mais lucro na época do que vender as pedras preciosas. A parte da coisificação vem ali sobre aquilo que eu comentei, que é, entre aspas, tornar mais fácil para as pessoas que compravam os escravos de não se sentirem culpadas, vamos dizer assim, sendo que eles estavam fazendo algo que eles tinham sim certeza que era errado, mas vamos fazer o quê? Vamos agora para frente então. Agora está falando um texto sobre Harvest Festivals in African Countries, que são os festivais da colheita nos países africanos. Então aqui eles vão estar comentando um pouquinho sobre como eles comemoram em alguns festivais. No caso, seria algo similar ao Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças que nós temos nos United States, nos Estados Unidos. Nesse daqui, eles estão falando sobre alguns eventos e sobre como eles participam, como eles comemoram, o que eles fazem, por quê.
E aí, por exemplo, nós temos aí esse Yam Festival, que é o festival do inhame, e depois nós temos aquele ali Homo Festival, que junta algum pessoal, tem várias comemorações, eles juntam povos de lugares diferentes, eles se vestem como reis, rainhas, gente da realeza, e etc e tal. Show? Então vamos lá. Atividade 4. Leia o texto a seguir e responda. What are the harvest festivals? Why do people celebrate it? Então, o que são os festivais da colheita? Por que as pessoas os comemoram? Então, the harvest festivals are celebrations made by African people when they have a good harvest. Então, os festivais da colheita são comemorações feitas por pessoas africanas quando eles têm uma boa colheita. Meio óbvio e redundante, mas vamos fazer o quê? Na B. Which examples does the text mention? Quais exemplos o texto menciona? Quais exemplos de festival? E aí, igual eu comentei com vocês agora, the text mentions the Yam Festival and the Homo Festival. Ele menciona o Festival do Yam, que seria o Festival do Yam mesmo, e the Homo Festival. Na C, já é um pouquinho mais pessoal, porque tá assim: choose one of the harvest festivals in the text and explain what they are to a friend. After, illustrate the celebration with a drawing or an image on your notebook. Essa daí eu coloquei apenas como resposta pessoal, porque está pedindo para você escolher um dos festivais que está no texto e explicar o que ele é para um amigo. Depois você iria ilustrar. E aí, como não teria como colocar um desenho aqui, eu vou deixar só como resposta pessoal para você fazer o seu desenho, beleza? E na D, tá. Se você fosse em um desses festivais, quais seriam os motivos de gratidão? Escreva abaixo. I'm thankful for. E aí a gente vai colocar também uma resposta pessoal, que no caso, I'm thankful for my family, friends, and for never missing anything at home. Então, eu sou grato pela minha família, pelos meus amigos e por nunca faltar nada em casa. Bem basicão, bem rápido, bem simples. E assim, pessoal, nós chegamos ao final do nosso PET, certo? Muito obrigado para você que me acompanhou todo esse percurso aqui, que esteve com a gente por todo esse tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por todo o apoio, por todos os comentários, por todos os likes, por todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Boa sorte, até uma próxima vez. Um abraço. See you.